Oi, gente! Nossa, graça e paz para todos vocês, meus irmãos, minhas irmãs de todo o Brasil. Eu tenho uma mensagem para vocês, desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça, e o tema da mensagem é essa: qual é a Bíblia que você crê? Esse é o tema da mensagem. Você, meu irmão, que muito tem me ajudado, estamos terminando o ano de 2024. O velho homem está morrendo. O velho ano está morrendo. E vai surgir um novo a partir do dia 1º de janeiro de 2025. Eu fico muito grato ao meu Deus, o nosso Deus, que o meu Deus é o vosso Deus, como disse Jesus. Vai, digam, meus irmãos, que eu subirei para o meu Pai, que é o vosso Pai, o meu Deus, que é o vosso Deus. Eu estou muito feliz por tudo que Deus tem feito na minha vida. E o título da mensagem, meu irmão, de todo o Brasil, fora do Brasil, em todo lugar. Vai, um abraço de coração a todos vocês, meus irmãos. E a mensagem, como eu já disse, qual é a Bíblia que você crê? Porque, meu irmão, nós sabemos que conhecemos Deus através deste livro. Ninguém conhece. Não adianta a pessoa dizer, não, porque hoje não existe homem de... Ainda que ele tivesse vivido 2000 anos, ele poderia falar um pouco, mas ele não poderia falar lá de Moisés. Quando a Bíblia não, quando os escritos sagrados começaram a ser escritos. Mas o que eu quero, aonde eu quero chegar com isso? Porque está existindo o seguinte, a gente vê muitas coisas, hoje, muitos professores, aí, teólogo, professor de hebraico, professor da língua grega, nós vemos aí muitos filósofos, muitos cientistas, cada um diz uma coisa, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, hoje não existe mais originais. Não adianta, porque apareceu um camarada semana passada, eu estava assistindo, ele é professor de hebraico. Ah, porque nos originais não existe originais, acabou. Não existe mais, isso já passou. Porque os escritos que começou em rolo, lá atrás, é escrito em couro de animais, couro de boi principalmente, aqueles couro grande, e era feito aquele rolo que muitas vezes um homem sozinho não aguentava pegar. E é escrito em letra grande, não era letrinha pequenininha como hoje nós escrevemos na linha de um caderno, não. Era letra grande. Era escrito aqueles rolos, eles colocavam uma madeira, um pau no meio e carregavam no ombro. E aquilo era guardado dentro do templo. Mas tudo que era escrito, que acontecia, era registrado. A saída daquele povo do Egito, a vida deles, quando Deus falava com eles, o sacrifício, a vivência daquele povo era escrito. Mas vindo o rei Nabucodonosor, ele destruiu o templo de Salomão, que a maior parte, todos os escritos sagrados, que era chamado de Escritura Sagrada, ficava guardada dentro do templo. Foi Nabucodonosor, destruiu tudo, queimou, destruiu todos os escritos sagrados e derrubou o templo também de Salomão. Segundo os estudiosos, isso aconteceu 580 anos antes de Cristo. Depois que esse povo for soltaram esse povo da Babilônia, eles tornaram a escrever de novo. Aí você vê que já não é mais original. Agora, muitas coisas se perderam, muitas histórias, e a memória não tem como você lembrar. Como você pode lembrar uma coisa que ficou há 100 anos atrás?
você vai pegar e relatar certinho o que você comeu, o que você bebeu, as palavras que você falou, não tem como. Eu consigo falar coisa de 50 anos atrás, onde eu morava, a rua, a casa, eu consigo decorar. Mas as palavras que eu falei, eu não consigo. Aí eu estava em tal lugar junto com meu pai estava conversando e ele falou, e não consigo. Então, como isso? Então, eles já escreveram, de novo, os escribas, que eram os que escrevia os escritos. Eles escreveram e colocaram no museu em Alexandria. E veio, alguns anos depois, teve uma enchente e destruiu todos aqueles escritos. Acabou tudo, levou tudo embora. Encheu o rio, encheu toda a cidade, tudo aquilo que estava ali há muito tempo guardado naquela biblioteca ali foi destruído. Aí, novamente, os escribas escreveram de novo, outros escritos. Já não foi mais da forma que era aqueles que foi destruído pelas águas. Aí veio General Tito. General Tito, no ano 70, cercou Jerusalém, destruiu Jerusalém e pegou os escritos sagrados, aqueles escritos que era chamado Escritura Sagrada, e levou para Roma. Então, novamente, perderam de novo. Mas não, os judeus foram dispersos. Acabou Jerusalém, acabou Israel, não existia mais Israel. Israel foram presos, mortos, mais de 1 milhão foi morto, mais de 1 milhão foi levado para Roma como escravo. Vocês veem aí as histórias, os filmes aí, levaram eles para trabalhar, fazer estrada, mulher, homem, ficava trabalhando naquele sol quente, apanhando, muitos deles sendo queimados, sendo crucificados, jogados pelos leões. Quanto sofreu esse povo? E aí, conseguiram de Jesus, que é Mateus, Marcos e Lucas à frente, começou a ser escrito em grego. Aí já não foi mais em hebraico, foi em grego. Então, o que acontece? No fim do 3º século, eles conseguiram. Aí alguns dos judeus que ali estavam conseguiram ainda escrever de novo, fazer novos escritos, porque ficaram alguns. Jerusalém e todo Israel foi disperso, mas nas cavernas, distante, ainda conseguiram esconder alguns escritos sagrados. Mas quando o rei Constantino viu, conforme eu aprendi e vi também nos documentários e aprendi na teologia, que o Constantino viu uma cruz em chama que descia do céu. Já contei isso várias vezes, mas não canso de dizer. E ele ficou amedrontado e foi até o palácio e comentou com os seus conselheiros e disse: Majestade, esse símbolo é símbolo do cristianismo. E ele adorava o Deus Sol. A partir daí ele diz: não sou mais adorador do Deus Sol. Eu sou adorador agora do Deus dos cristãos. Aí ele teve curiosidade em querer saber o que estava naqueles livros. Mas como era em aramaico, em hebraico, ele não sabia. Então o que fez? O padre Jerônimo, que era um filósofo não, né? Ele tinha um grande conhecimento, talvez ele tinha um pouco de filosofia, né? Mas ele era um teólogo. E ele foi para Israel. Ficou 8 anos em Israel e aprendeu a linguagem, a língua do israelita, como escrever tudo. Como a língua, como o grego já era conhecido, ele chegou e disse: eu sou capaz de traduzir. Aí eles pegaram aqueles escritos sagrados que já estavam ali e eles pegaram, mandaram que os
soldados fosse em busca dos escritos feitos em grego, que foi os feitos apóstolo João, apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, Tiago, foi pegando todos os escritos, até o Apocalipse, que não tinha nada a ver, que estava lá na Ásia Menor, mandou buscar e trazer tudo esse escrito para Roma, e Roma dominou. Padre Jerônimo ficou 16 anos dentro de um convento, sozinho, no próprio punho, ele foi escrevendo. Então, ele uniu das escrituras sagradas, ele começou a fazer folha por folha, se colocando, e colocou a capa e fez um livro só e deu o nome de Bíblia, traduzido no grego, quer dizer livro. Porque havia muitos, um tinha da vez o livro de Isaías, em rolo, mas outro povo tinha o livro de Daniel, o outro tinha de Jeremias. Cada um tinha um livro. Eles conseguiram trazer quase tudo, nem tudo. Porque segundo que eu sei, chegou ao meu conhecimento pelos documentários, que o apóstolo Paulo escreveu 5 livros de Coríntios, mas só tem 2. O apóstolo Paulo escreveu várias cartas quando ele estava na Arábia Saudita. Não tem nenhuma. Então, há muitos escritos que não apareceram, eles destruíram para não entregar para Roma. Agora, onde eu quero chegar com isso? Qual a Bíblia que você crê? Esse é o nome. Hoje, a primeira Bíblia que saiu, ela, segundo os documentários, ela já saiu já no 4º século, por volta. Um diz que ali por volta de 370, mas outro diz 382. A primeira saiu a Vulgata. E as demais saiu de dentro dessa, da Vulgata. Martim Lutero tirou e traduziu para o alemão. Aí fizeram, em 1611, traduziram para o inglês, e foi traduzindo. Mas a Bíblia era 73 livros. Até os próprios protestantes, até 100 anos atrás, até no século XX agora, eles tinham a Bíblia com 73 livros. Aí essa Sociedade Bíblica do Brasil achou que aqueles livros não estavam muito certos, Macabeu, Judite, né? Esses livros, eles tiraram 7 livros e deixou 66 livros. Mas a Igreja Católica continua com 73 livros. Então, os ortodoxos, a Bíblia deles, tanto os ortodoxos rússio como da Grécia, a Bíblia deles tem 81 livros. E a Bíblia que os judeus fizeram tem 49 livros. Eles não aceitam, de Mateus para frente, eles não aceitam. Eles não acreditam, não aceitam. Eles fizeram a Bíblia, construíram a Bíblia com 49 livros só. Mas existe outra Bíblia dentro do próprio hebraico com 20 livros, que eles não aceitam primeiro e segundo Reis, primeiro e segunda Crônica. Eles não aceitam aquele negócio de primeiro e segundo Samuel. É um só. Reduziram a Bíblia. Então, aí vem os mormons, agora no século XIX, fizeram uma outra Bíblia, completamente diferente dessa. Tem nada a ver. E eu pergunto, qual dessas Bíblias é a verdade? Ah, irmão, a Bíblia verdadeira é a Bíblia corrigida. A Bíblia pentecostal, a Bíblia linguagem de hoje, a Bíblia não sei o quê. Qual é a Bíblia? Porque para mim é o seguinte, qual a Bíblia que está a verdade? Porque tudo que Jesus dizia, ele dizia as Escrituras. Jesus nunca disse a Bíblia. Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água sairão do teu ventre.
examina as Escrituras. Vocês querem saber quem eu sou? Examina as Escrituras. Vocês erram por não conhecer as Escrituras. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, segundo as Escrituras. Morreu e ressuscitou ao terceiro dia, segundo tudo que se diz Escritura. Nunca se diz Bíblia. Então eu pergunto, e aí? Eu gosto da Bíblia corrigida. É essa que eu estou com ela aqui. Eu tenho essa Bíblia. Ganhei essa Bíblia em 95, 96, ganhei essa Bíblia. Estou com ela até o dia de hoje. Para que eu quero 40, 50 Bíblias, como eu conheço aí um camarada aí que está com 50 Bíblias? Para quê? Se é tudo a mesma coisa. Todas elas saiu da Vulgata. Então não adianta hoje esses professores aí de hebraico. Porque os originais, que originais? Você pode provar que esses são originais. Que foi cópia sobre cópia, era destruído. Israel estava sempre em combate, em guerra, quando eles invadiam Jerusalém, quando eles invadiam as cidades israelitas, eles punham fogo em tudo, queimava tudo, destruía tudo, quebrava tudo, acabava com tudo. Eles iam lá, faziam novos escritos, eles iam lá de novo, destruía. Não existe cópia de cópia, cópia de cópia, cópia de cópia, qual que é a verdadeira? Mas eu prefiro a Bíblia corrigida. Pronto, acabou. Gosto da maneira, da expressão, da maneira pela qual ela diz, sempre me acompanha. Essa Bíblia está comigo aproximadamente quase 30 anos. E é só ela. Eu não preciso de duas Bíblias, 2, 3, 4, 5 Bíblias. Uma só. Porque o significado é o mesmo. Vamos ler agora na Bíblia tal. Agora vamos ler. Eu não preciso disso. É o que está aqui, pronto, acabou, porque toda veio de uma só. Toda a água veio da mesma fonte. Por que eu tenho que ficar escolhendo água para beber se toda veio da mesma fonte? Se tudo veio da Bíblia Vulgata. E a Bíblia Vulgata veio da onde? Veio da originais? Não, os originais, igual eu falei assim, já foi destruído lá atrás pelo rei Nabucodonosor. Com os primeiros que foi escrito. E agora, no século XX, agora, há pouco tempo atrás, encontraram alguns manuscritos nas cavernas. Mas eles não sabem a origem. Lá em aramaico, existe alguém hoje que sabe ler em aramaico? Hoje isso acabou, não tem mais. Então, eles dizem, eu estava assistindo a semana passada, estava dizendo que eles não têm capítulo, não tem versículo, não tem esfinge, não tem nada. Então, como? Hoje essa Bíblia é facilitada. Ela tem o capítulo, tem o versículo, tem o nome dos livros, tem as Infinger, que são aquilo ali, cego de Jericó, o filho da viúva de Naim, cego Bartimeu, Zaqueu em cima da árvore e tal. Então tem ali, né, Santa Ceia e tal. Então, elas vem tudo explicadinho. Mas eles pegaram esses escritos dentro de uns potes lá, mas eles não sabem, não tem nome. Quem foi que escreveu? Eles baseiam, alguns tenta querer achar a origem que pode ser do profeta Isaías, mas eles não têm certeza. Então, pararam, deixaram quieto. Isso aqui já foi selado, foi fechado, acabou. Acabou, fechou, e não adianta hoje achar algum escrito aí, vão acrescentar. Não adianta acrescentar mais. Você nem sabe. Não tem como saber. Então, como eu disse, é cópia sobre cópia. Então, voltando para o termo da mensagem. Qual é a Bíblia que você crê? Você tem que crer, primeiramente, em Deus por intermédio dessa palavra. Seja ela católica, seja ela protestante, seja ela qual for. Mas o nome de Deus não é Deus. O nome de Jesus não é Jesus. Para mim, pouco importa. Porque a nossa tradução por João Ferreira de Almeida, o padre que traduziu no ano 1686, traduziu lá do latim para o português, veio Deus, que é Javé, como Deus. Né? Então, o nome, mas no hebraico não tem J, pouco me importa.
Javé, você chamar Javé, né? Jeová, para mim pouco importa. É Deus, Jesus, pronto, acabou, né? Então, meu irmão, eu não tenho confusão com essas coisas. Então, o título é esse: qual é a Bíblia que você crê? Continua crendo na Bíblia que está nas suas mãos. Nós da graça pregamos apenas esse livro. Se ele está certo ou ele está errado, mas nós sentimos que as cartas, principalmente as cartas do apóstolo Paulo, você vê que elas tocam, elas são profundas. Elas não têm coisa absurda. Você olha no Velho Testamento, você vê muitas coisas que são absurdas. Você fala, como pode uma coisa dessa acontecer? Como pode um homem com uma lança só matar 300 pessoas? Como pode um homem com uma queixada de jumento matar 1000 homens? Tudo com capacete, escudo, espada, lança, conseguir destruir? Como pode um menino matar um leão de mão limpa, estraçalhar com um leão, estraçalhar com um urso? Como pode? Você vê que está aqui dentro. Mas as cartas de Paulo é o que fala profundamente em nossas vidas. Meu irmão, fique com esta palavra. Talvez você pode discordar alguma coisa de mim, mas tudo bem, como eu disse. Não acerte seu relógio com o meu não, porque da vez o meu pode estar adiantado ou pode estar atrasado. Se você não é inscrito, escreva, compartilha, curte e compartilhe. Graça e paz para todos. Tchau, tchau. Bom ano novo.